Vamos lá. Bom, de novo, obrigado aí pelo espaço aqui. Muito legal poder falar com vocês. E contando um pouco da minha história, realmente, eu me formei na GV em 2001, fiz administração de empresas mesmo. Então, e naquela época, honestamente, muita coisa ainda estava acontecendo, né? Eu lembro que eu venho de uma época onde, cara, teve o boom da internet lá em final dos anos 90 e comecinho de 2001, com tudo que veio naquele negócio. Meu pai, ele teve uma empresa de internet, ele teve, assim, só para curiosidade, ele teve uma empresa que foi o primeiro sistema de e-mail web, na época que não tinha nem Hotmail no mundo. Ele tinha uma empresa chamada Base, e ele tinha o Base Mail, e, cara, sofreu de todos os lados, cara, porque no final das contas estava tentando fazer uma empresa de tecnologia, tentando levantar dinheiro. Naquela época não tinha ecossistema nenhum de nada aqui no Brasil, e acabou que ele quebrou. E de qualquer maneira eu fui acompanhando, fui até trabalhando com ele mesmo antes de entrar na GV, eu já fazia algumas coisas com ele, e sempre gostei muito de tecnologia. Ele que me deu o meu primeiro computador lá em, sei lá, 93, alguma coisa assim. E, cara, eu sempre fui autodidata, não trabalho hoje, como eu comentei, eu fiz GV e não trabalho como dev hoje. Já fiz um pouco de dev, vou contar um pouco também sobre isso, mas sempre gostei muito de tecnologia. Mas o fato é que quando eu fui para a GV, depois quando eu saí, eu me encantei com o mundo de consultoria. Então, eu saí da GV e fui para Accenture. E quando eu cheguei na Accenture, imaginei que eu fosse fazer consultoria de processos, estratégia, etc. Mas o fato é que eu caí num grupo da Accenture que tratava, na verdade, do desenvolvimento para... eu estava no grupo de telecom e tratava do desenvolvimento de softwares para TIM naquela época. Então, putz, eu fiz de tudo, cara. Eu tinha saído da GV, conhecia a tecnologia, achei que eu fosse fazer uma coisa, eu estava fazendo outra. Mas ainda assim era consultoria, então era bem legal, porque ele juntava a melhoria dos processos. A gente vendia projeto para TIM para fazer uma série de coisas relacionadas à tecnologia, mas também vendia a integração do sistema, eu participava dessa integração, então aprendi bastante nessa época. Mas chegou um momento, eu falei, olha, o que eu queria mesmo com consultoria era essa parte mais estratégica. E aí eu acabei indo para uma empresa chamada Value Partners. A Value Partners era, não sei se nem existe mais hoje aqui no Brasil, pelo menos. É um spin-off da McKinsey Itália. E, por óbvio, ali eu tinha trabalhado muito com a TIM, acabei que eles me acharam ali, acabei continuando muito do que eu fazia para a TIM, mas daí realmente focando muito mais em estratégia. E fiquei num total de 5 anos em consultoria, até que eu falei, olha, legal isso aqui, mas gostaria de fazer alguma coisa mais relacionada a banking. E eu sempre gostei de investir. Quer dizer, eu olhava sempre as empresas e acompanhava, mesmo gostando de tecnologia, e falei, olha, eu queria fazer um negócio mais com cara de investimento. Só que eu agora já tenho um tempo razoável em consultoria, e fazer a migração para banking já era difícil. Para private equity nem se diz, né? Porque quase que nem existia private equity naquela época no Brasil, e lá fora era extremamente difícil de entrar. Eu falei, olha, eu preciso fazer alguma outra coisa. Nunca tinha morado fora. Eu falei, olha, eu vou fazer um MBA, cara. E daí, putz, passei um tempão trabalhando e estudando, e até, sei lá, 3 horas da manhã todo dia. Foi para Wharton, né? Exatamente. Daí acabou que eu fui aceito em Wharton. Fiz os 2 anos mais espetaculares da minha vida lá, foi muito legal. Tanto do ponto de vista acadêmico, teve bastante coisa complementar com o que eu tinha aprendido na GV e na minha vida profissional, mas o networking que o Wharton me deu foi um negócio espetacular. E o mais... Alô? Tem que falar também, se você quiser. Alô? Acho que o microfone da Aline estava aberto. Não tem problema, não. Achei que tivesse, mas, cara, se quiserem fazer pergunta aí, fica à vontade. Mas efetivamente, daí eu fui para a Wharton, e uma das coisas que eu acabei fazendo lá, eu aproveitei, né? Eu não tinha morado fora, eu falei, deixa eu conhecer algumas outras coisas. E tinha uma aula específica, na verdade, que eles chamavam de GIP, e essa aula que era o Global Immersion Program, levava
e a gente recebia crédito por essa aula e ele levava para alguma parte do mundo para aprender um pouco mais sobre aquele mundo de negócios naquela região. E eu falei, olha, eu nunca fui para o Sudeste Asiático, não vou conhecer tão cedo o Sudeste Asiático, deixa eu ir para lá para aprender. Foi que eu passei um mês precisa agora nesse momento, né? Você pode fechar o Renato Paixão, por favor? E o fato é que eu fui para o Sudeste Asiático, passei um mês lá, dentre alguns países, acabei conhecendo a Singapura, era o último país que a gente visitou, fomos para Tailândia, para o Vietnã, para a Indonésia e para Singapura, era o último país, e acabou que a gente ia lá, aprendia um pouco da história e conversava com as empresas também na região. Uma delas foi a Temasek, é uma empresa de investimento do governo da Singapura. Eu confesso que naquele momento, até entrar na sala e aprender um pouco mais sobre a Temasek, eu nunca tinha ouvido falar, mas quando eu entrei, eles apresentaram que basicamente era um private equity quase que governamental, mas tocado de maneira extremamente profissional e pela iniciativa privada, então é um modelo um pouco diferente. E naquele momento eles estavam começando a olhar para a América Latina e Brasil. E eu levantei a mão e falei, cara, quero entrevistar. Eu estou aqui terminando o meu primeiro ano e estou buscando ainda uma posição de Summer Intern e quero entrevistar. E acabou que no mesmo dia eu mandei um e-mail para o pessoal que tinha feito a apresentação, no dia seguinte eu estava entrevistando, fiz um round de um dia inteiro de entrevistas, peguei o voo de volta para os Estados Unidos e quando eu botei o pé nos Estados Unidos, eu recebi basicamente um e-mail que estava me convidando para fazer o Summer Intern com eles. Então, ali foi o começo de 12 anos de Temasek. Então, comecei em Singapura, fazendo investimento no Brasil e fui parte do time que efetivamente abriu o escritório da Temasek no Brasil. Então, fiz private equity realmente, como você comentou, Gustavo, por 12 anos. Investi em inúmeras indústrias, então desde óleo e gás até tecnologia, mais recentemente, biotecnologia também. E no meio disso tudo, eu era lá 2012, e aí eu comecei a olhar e falei assim, pô, esse negócio de startup, a parte de tecnologia eu gosto, estava começando a aparecer de novo no Brasil. Cara, deixa eu aqui ver o que tem para fazer, e acabou que eu fui meio cowboy, comecei a fazer investimento anjo, com o aprendizado que eu tinha tido já em private equity, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, acho que esse foi o primeiro aprendizado logo no começo. Também, né? Hã? 6 anos antes do Juventus começar. Exatamente, cara. E daí eu bem cowboy, cara. Tava lá, toma aqui o meu dinheiro, a estrutura é aquela... Putz, e daí você vai lá, fala, como é que eu vou investir nesse negócio? Daí fala assim, puta, eu vou fazer, conversa com o advogado, eu vou fazer um mútuo conversível, mas como é que eu faço um mútuo conversível convencendo o empreendedor, na verdade, a tomar um dinheiro que ele não queria que fosse dívida? Cara, realmente foi o começo do começo. E a primeira empresa que eu investi, na verdade, foi uma empresa chamada Pet Delícia, que basicamente ele faz alimentação natural para cães e gatos. E a história com a Yugo começou ali, porque, dentre outras coisas, eu tinha feito um investimento, estava tentando ajudar a companhia a achar um sistema de ERP naquela época, e eu acabei que eu encontrei a Conta Azul, que tinha acabado de começar, e eu falei, olha, putz, acho que é legal, vamos ver se a gente não consegue usar o Conta Azul aqui para Yugo, e a gente começou usando, e eu gostei tanto do produto que a gente deu um jeito, eu e alguns outros investidores anjos comigo, a gente deu um jeito de falar lá com o Vinícius e falou, pô, Vinícius, gostamos do produto, queremos investir. Então, eu estava lá como anjo, tentando investir no Conta Azul e ele efetivamente falou, olha, acabei de fechar um round, mas pô, tem um cara aqui que me ajudou bastante no meu processo aqui e está levantando dinheiro, você devia falar com ele. E foi quando eles apresentaram a gente para o Patrick, que é efetivamente o fundador da Yugo. E eu lembro até hoje que o Patrick foi lá no escritório da Temasek, que apresentou o que ele estava imaginando fazer ali para a Yugo. Eu entendi muito pouco, mas como eu já conhecia de tecnologia, ele estava falando uma língua que eu
já conhecia um pouco mais e o que ele estava falando faria tanto sentido que eu falei, cara, deixa eu dar um dinheiro para esse cara aqui. Então foi uma maluquice como as outras que eu tive naquela época e eu fui efetivamente o primeiro dinheiro a entrar na Yugo. E a partir dali eu continuei, na verdade, como fazendo investimento em private equity na Temasek, mas muito perto da Yugo por muito tempo. Então, eu entrei na Yugo praticamente no ano de fundação da companhia, eu dei um dinheiro para esse negócio começar, vim acompanhando tudo que a Yugo fez e agora, mais recentemente, final de 2019, eu tive uma conversa com o Patrick e o Patrick estava como CEO, a companhia já vinha crescendo bastante e ele falou, você não quer vir me ajudar aqui agora por dentro da companhia, em vez de só me ajudar por fora e vir ser o CEO da companhia, porque está tomando muito meu tempo, eu sou um cara, agrego bastante valor mais na parte de tecnologia, quero voltar para essa parte de tecnologia e fazer a ponte com o produto, e está tomando muito do meu tempo ser CEO, você não quer vir me ajudar? E calhou junto com a... E eu falei, eu já estava há 12 anos em private equity, eu falei, deixa eu ver se tem coisa mais legal para fazer aqui, cara. Apesar de eu gostar muito da parte de investimento, realmente ainda gosto bastante, foi uma mega escola. Eu estava buscando uma coisa diferente. Queria fazer, realmente ajudar alguma companhia por dentro e não só sob o prisma de uma planilha de Excel e sentando no conselho, né? Então, já tinha tido bastante experiências em alguns conselhos bastante grandes, foi super enriquecedor. Mas chegou um momento que eu queria fazer outra coisa. E o Patrick calhou com essa conversa e eu falei, vamos embora, cara. Legal. E foi no momento que a gente estava levantando um round de investimento para continuar crescendo, né? A gente já vinha crescendo, a companhia até aquele momento tinha levantado alguma coisa como 11 milhões de reais na vida inteira da companhia. Então, realmente a companhia vinha, assim como hoje, já vinha fazendo muito com muito pouco. Mas o fato é que a gente continuava crescendo e a gente tinha o Banco Central no nosso cangote, basicamente falando, olha, você já está grande, você já atingiu o volume mínimo, você precisa ser uma IP. E para você ser uma instituição de pagamento, você precisa de um capital mínimo. E para a gente ter o capital mínimo de startup que era, e já tinha chegado ao break-even algumas vezes e acelerava de novo, saía do break-even, queimava mais dinheiro, o fato é que a gente estava com o PL virado e precisava de um PL mínimo. Então, foi aquele momento que a gente falou, precisamos investir, precisamos levantar mais dinheiro. E saímos para levantar. Acabou que deu tudo certo, a gente levantou 120 milhões de reais, liderado pela Goldman. Então, hoje, a Goldman, o balanço da Goldman é sócio da Yugo, então foi o time de Merchant Banking que acabou investindo na Yugo. E com esse dinheiro, a gente realmente conseguiu tirar muita coisa do papel, dentre outras coisas, efetivamente se tornar uma instituição de pagamento com acesso direto ao SPB. Então, a gente tem hoje conta de reserva, efetivamente, hoje a gente vem realmente substituindo a conta bancária para muitas empresas e trazendo automação que muitas dessas empresas, e aí quando eu falo empresas de, sei lá, cinco ou mais funcionários, em geral tem uma pessoa já sentada no administrativo, no financeiro, cuidando de conciliação bancária, cuidando do contas a receber, eventualmente até o contas a pagar, e essas empresas pequenas acabam que ainda tem muita dor na gestão do negócio. Então, todo final de mês para fazer o faturamento, enviar as faturas, receber o dinheiro, se for por boleto ele tem que entrar no banco ainda e fazer a emissão do boleto manualmente, se for por cartão ele tem que ir em outro lugar e de certa forma emitir um link de pagamento para conseguir receber. E lá atrás, quando o Patrick tinha idealizado a companhia, quando eu acabei colocando dinheiro também, a gente já queria trazer muita automação para essas empresas. Então, realmente aquela coisa que muita empresa pequena olha para a empresa grande e fala, pô, esse cara está com o ERP dele integrado com o banco, usando uma van, fazendo troca de arquivo, e eu aqui sobro que eu tenho muito pouca coisa. Então, a gente nasceu ali para realmente resolver. Inicialmente, a gente era fazendo muito da recorrência, né? Então, tinha muita empresa migrando o modelo para a nuvem e migrando o seu modelo para um modelo SaaS, que envolve cobrar de forma recorrente, e naquela época, quando a Yugo nasceu, você não conseguia nem salvar cartão de crédito para fazer recorrência. Então, a gente existiu naquele momento, inicialmente, para fazer uma recorrência de cartão de crédito e boleto, tudo junto, num sistema de billing que ajudava essas empresas pequenas a
a tirar esse tipo de automação e esse tipo de facilidade do papel. Hoje a gente já faz muito mais do que isso, então a gente, desde que a gente criou, a gente começou a colocar split de pagamento dos mais flexíveis possíveis, então o cara hoje consegue usar recorrência com split, recorrência mais cobrança avulsa com N splits, split percentual, com split fixo, e isso acaba, e o payout do outro lado, né? Então o split acaba sendo uma forma de payout, e isso tudo sendo oferecido para essas empresas, seja pequenas, médias e hoje em dia até grandes, de forma extremamente granular e flexível, que o cara consegue usar as APIs da Yugo para construir um fluxo financeiro que se adapte ao modelo de negócio dele, não a um black box que fala, olha, você pode usar meu marketplace desde que seja do meu jeito, é muito diferente. E o mais legal disso tudo é que você perguntou no começo, e eu dei bastante volta para chegar onde você tinha me perguntado, Gustavo, mas o Bank as a Service, que hoje todo mundo fala, para a gente começou, honestamente, começo de 2015, quando um cliente nosso que já usava a Yugo na modalidade que a gente ainda lá chamava de marketplace, então ele recebia via Yugo, fazia split de pagamento, e era um RP pequeno até de imobiliárias. O cara falou, olha, cara, tô olhando aqui as APIs de vocês, eu acho que se eu usar assim, 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 e você me cobrar de um jeito um pouco diferente do que você está me cobrando hoje, cara, eu acho que eu consigo ter aqui uma linha de receita de serviço financeiro. Então, você vai me cobrar o boleto que você me cobra e eu vou colocar o meu spread pelo produto que eu estou colocando para os condomínios aqui. E, cara, pô, dá para fazer? A gente olhou para dentro e falou, dá, cara, vamos embora. E a gente chamava lá atrás de parceiro de negócio. Então, hoje tem muita empresa falando de Bank as a Service, etc. Começou com um cliente nosso, olhando a forma como a gente já estava oferecendo o serviço para ele, pensando um pouco fora da caixa, perguntando se dava para fazer, e a gente meio que a quatro mãos criou esse negócio. Então, hoje já tem várias empresas que usam a Yugo como white label, tá? Então, eu tenho hoje empresas de pagamento que usam a Yugo que para todos os efeitos, ainda faz bastante payments, né, no final das contas, mas eu tenho empresa de pagamentos montadas em cima da Yugo por conta dessa flexibilidade toda. Então, acho que eu ainda acho o termo Bank as a Service ele é bastante amplo, porque no final das contas, depende de como você quer usar, você pode chamar de Bank as a Service, ou ele é simplesmente uma evolução do modelo de payments que a gente tinha originalmente. Hoje eu, por exemplo, a gente tem CRIs e CRAs estruturados usando a plataforma da Yugo, simplesmente porque a gente permite uma automação na hora de você fazer a conciliação bancária do dinheiro que está voltando, muito fácil. Tem outros casos onde realmente o cara passou a usar a Yugo para fazer uma estrutura de Smart Escrow, por exemplo. Simplesmente porque no nosso modelo de marketplace lá atrás já era muito fácil de você fazer isso, porque a gente tem a estrutura de hierarquia entre contas, então você consegue um marketplace estruturar aqui as formas as subcontas para os parceiros do marketplace e dizer, por exemplo, que, olha, meu parceiro vendeu para o cliente final, mas eu só quero que esse dinheiro seja liberado para ele fazer um saque e usar isso como é que seja do outro lado, quando o produto for confirmado pelo cliente final que ele recebeu. Então, isso por si só é uma estrutura de escrow. E daí, quando você começa a olhar, tem uma infinidade de outras coisas que são possíveis e é o que a gente vem atacando hoje. Gustavo, acho que era um pouco isso, tá? Essa minha história desde que eu me formei na GV até passar ali, como é que eu cheguei na Yugo. Me sinto um pouco fundador da Yugo pela história toda que eu contei, mas o fato é que a fundação da Yugo aconteceu pelas mãos do Patrick, que é o cara por trás de toda a tecnologia. Então, muita coisa foi feita. Essa é um pouco da minha história. Abro aqui, talvez, para se você quiser perguntar alguma coisa específica, quiser que eu cubra alguma coisa específica, fica à vontade, cara. Não sei, achei bem interessante quando você comentou, né, que, na verdade, só em 2020 saiu a autorização para você ter instituição de pagamento. Isso. Imagino, certo, né? Imagino que tenha dado uma grande mudança. Assim, parece, pela história que você me conta, parece que o negócio deu uma pivotada várias vezes assim, ao longo do caminho. O negócio que eu estava até tentando entender, quem eram os incumbentes? Assim, lá no comecinho da empresa ou em 2015, quem que oferecia o serviço que a
a Yugo começou a oferecer? Eram os bancos? Era só Ninguém, contabilidade? ninguém, na verdade, ainda hoje, tá? Honestamente, os incumbentes de lá de trás são os mesmos incumbentes de hoje, tá? Então, você tem os grandes bancos, você tem as grandes adquirentes, tem novas adquirentes, mas o fato é que ainda é uma visão fragmentada. Então, se você, por exemplo, hoje quiser receber, fazer cara, se você quiser fazer um billing automatizado e o envio da fatura, e que essa fatura, na verdade, você deixa o seu cliente final pagar via boleto, cartão, Pix ou qualquer outra coisa, ou mesmo uma TED, por exemplo, e do outro lado você quiser fazer a gestão desse conta a receber, cara, para você fazer tudo isso conversar entre si de uma maneira única, você hoje ainda precisa de mais do que alguns fornecedores. Então, pô, você vai lá fazer, cara, eu quero boleto, então eu vou com o banco, ou alguns outros players que dão ali também, o cartão eu vou fazer de outra maneira. O billing, na verdade, é uma coisa completamente separada, então acaba que para você fazer isso tudo, você ainda precisa de bastante integração. Tá? Hoje já é bastante mais moderno do que foi, mas o fato é que os incumbentes de hoje são os mesmos incumbentes de lá de trás. Então, ainda tem, honestamente, um oceano azul para ser atacado, que é o que a gente vem fazendo. E a primeira parte, na verdade, da sua pergunta, que foi se foi uma pergunta ou um comentário, mas, cara, mudou bastante coisa, assim, com a licença de IP. O fato é que agora a gente só para esclarecer, tá? A gente sempre foi uma IP, antes a gente era não regulada, a gente passa a ser regulada, porque a IP em si, ela pode... você pode oferecer os serviços de instituição de pagamento, não sendo regulado até o momento que você bate um limite de volumetria, e a partir daí o Banco Central ele realmente exige uma licença. É um pouco diferente de algumas outras licenças que acabam sendo prévias, mas nesse caso a gente já era IP, e estava lá o Banco Central falando, você precisa, e a gente olhava para aquele negócio falando, não tem muito como fugir, mas a parte legal é que a gente olhava e falava assim, cara, mas quando eu for uma IP e tiver uma conta de reserva, tem muita coisa que eu posso fazer também que eu não faço hoje. Então, mudou, sim, do ponto de vista... cara, a gente era uma startup, hoje eu já acho que a gente é uma empresa bem maior do que uma startup, mas o fato é que, para você conseguir a licença, você precisa ter toda uma parte de compliance totalmente estruturada para você pegar uma licença de IP. Então, cara, deu trabalho, foi duro a gente conseguir, era pilhas e pilhas de documento desse tamanho aqui que a gente precisava mandar para o Banco Central e manter atualizada para conseguir a licença. E então, cara, acho que as grandes mudanças foram essas, tá? E eu acho que, de novo, os incumbentes que a gente via lá atrás, eu ainda acabo vendo hoje, e eu acho que é ali onde está o grande mercado, tá? Tem muita empresa SMB, na verdade, ainda esperando para ser atacada e que ainda vive com a forma antiga de fazer as coisas. Legal. Esse era um ponto que eu queria explorar aqui com você, Renato. Quem que era o cliente da Yugo lá atrás e como que esse cliente tem se modificado? Eu vi que vocês fizeram alguns movimentos recentes para abaixar o preço, né, atacar um pouco mais SMBs. Como que você acha que está sendo a estratégia, né, que tem sido feito? Como que, na verdade, isso tem se mostrado, né? Vocês estão com foco diferente agora que vocês tinham antes? Na verdade, a redução de preço é simplesmente porque a gente vai ficando grande, a gente consegue, o nosso custo vai caindo do outro lado e a gente consegue repassar grande parte disso para o cliente. Então, honestamente, a gente faz mais dinheiro hoje do que a gente fazia de forma unitária, né? Então, o nosso... cara, o nosso lucro bruto marginal hoje é maior do que a gente tinha lá atrás, simplesmente porque hoje eu tenho tamanho para negociar coisas muito mais interessantes do que eu tinha lá atrás. Então, a redução de preço ela vem na esteira disso, que é trazer mais valor, além da automação toda que a gente traz para o nosso cliente na parte de conciliação e faturamento, etc. A redução de preço para o nosso cliente, ela é parte da oferta de valor que a gente entrega também. Então, não é que a gente reduziu o preço porque eu quero atacar empresas menores. Honestamente, a gente vinha lá de empresas SMB, continua sendo em grande parte SMB,
mas hoje em dia a gente acaba vendo até empresas maiores. Então, cara, hoje a gente tem empresas médias como clientes e, inclusive, empresas, cara, do tamanho enterprise. E aí o interessante é que, inicialmente, a gente imaginava que, olha, empresa maior não tem esse problema, porque ele já está integrado, o RP dele já está integrado com o banco, já está integrado diretamente com o adquirente, ele tem um time de tecnologia, mas o fato é que essas integrações elas aconteceram no momento onde ele fez a implantação de um SAP ou de um TOTUS, por exemplo, fez lá com uma consultoria, montou toda a integração que funcionava para aquele modelo de negócio que ele tinha lá atrás, mas hoje em dia eles estão vendo, na verdade, que o mundo está mudando, querem fazer testes novos sei lá, modelos de negócio novos, modelos de cobrança novos, e ele está engessado com aquela integração do RP dele com o banco feita lá atrás. E aí ele acaba enfrentando uma situação que cara, ou eu volto para reintegrar esse negócio todo, vou gastar um montão de dinheiro para fazer isso de novo e vai ficar obsoleto provavelmente daqui a um ano, ou eu vou botar meu time de tecnologia para fazer um monte de integração com um monte de player que eu já uso hoje, ou tem alguém que consegue me ajudar. Aí começa a olhar para fora e fala assim, poxa, tem essa empresa aqui, a Yugo está fazendo para outras empresas menores, será que não dá para fazer para mim também? Então, o fato é que hoje a gente começa a ver empresas até maiores demandando, e aí a gente realmente vem sendo reativo, porque o cara bate na porta aqui e fala, você consegue me ajudar? Eu falo, consigo, cara, o produto praticamente é o mesmo, mas tem que pensar de forma um pouco diferente, porque vender para empresa maior não é a mesma coisa que você vender para SMB, mas a gente continua trazendo muito valor para o pequenininho e a gente começa a reempacotar algumas coisas para trazer para empresas maiores. Então, acho que a mudança aqui é talvez aumentando o escopo de atuação da Yugo em termos de tamanho de cliente, mas honestamente a gente não... Uma coisa que a gente tomou decisão lá atrás e que a gente vem mantendo ainda, a gente ataca muito pouco o MEI, né? Então, eu comentei aqui que o cliente padrão da Yugo é aquele cara com 5 ou mais funcionários, já tem alguma pessoa especificamente olhando para o administrativo, para o financeiro, e tem um motivo, né? Acho que, no final das contas, a gente começou lá atrás para empresas, e a gente chamava de empresas, e o fato é que a gente aprendeu muito rápido que o perfil de uso de uma empresa com mais funcionários já é muito diferente de uma empresa, de uma MEI, por exemplo. A MEI, o perfil de uso, ele é muito mais parecido com a pessoa física, por motivos óbvios, né? Então, a MEI, ela é uma pessoa física com um CNPJ, mas o fato é que essa pessoa está muito mais bem servida, provavelmente, com um aplicativo que nem vai ter tanta das automações, ele não vai ter, sei lá, centenas de clientes que ele precisa faturar no final do mês. Então, a demanda é diferente, o tipo de uso é diferente, tanto é que, cara, o nosso cliente, ele está, na maioria das vezes, aliás, na grandíssima maioria das vezes, sentado na frente de um computador, gerenciando o negócio dele, muitas vezes no Excel ou no próprio sistema de gestão, qualquer que ele seja, e usando a Yugo num Alt Tab ali, quando ele precisa fazer o Alt Tab, quando não está o sistema dele integrado com o nosso, ele faz um Alt Tab, e para ele sair daquele ambiente e colocar um aplicativo de celular para fazer a emissão de boleto, é disruptivo no mau sentido. Então, o fato é que a gente ali traçou uma linha e atacar MEI, cara, não é onde eu sou bom, provavelmente não é onde eu vou ser bom, a gente é bom, na verdade, as empresas onde demandam o que gostariam de ter mais automação no departamento financeiro, tá? Então, realmente, aonde a gente está indo, ser o Financial Operating System dessas empresas. Então, agregar esses serviços de gestão de caixa, desde contas a receber, faturamento, contas a receber, contas a pagar do outro lado, e serviços financeiros correlatos, seja a gente oferecendo, sejam terceiros via a plataforma da Yugo. É um pouco para onde a gente está indo, tá, Gustavo? Legal. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aqui, era legal que tenham também, né, para deixar mais dinâmico aqui, não ficar só uma conversa entre eu e o Renato. Vocês podem liberar o microfone, é um formato um pouco diferente do webinar, e levantar a mão que a gente vai puxando. Mas, Renato, se ninguém tiver, eu tenho uma aqui que eu te fazer, que era... Eu tenho uma aqui, Gustavo, Opa, se você puder. Então vai lá, Hugo. Por favor. Renato, conta um pouco sobre desenhar um deal com o Goldman Sachs. Se puder comentar um pouco a respeito disso, porque acaba não sendo um investidor
assim, na esteira do Venture Capital, acaba não sendo um investidor esperado, eu imagino, mas é uma proposta também muito interessante, né? Então, se puder comentar um pouco sobre detalhes da transação e o racional de quanto que você viu de sinergia entre eles por perto, acho que seria bem, bem legal, porque é o tipo de informação que a gente não vai encontrar livre por aí. Então, queria escutar um pouco do seu lado. Não, legal, obrigado pela pergunta, William. Bom, eu vou comentar o que eu posso comentar aqui, né? No final das contas, Claro, tem algumas coisas que, obviamente, a sem gente comprometer não consegue nada. entrar. Mas cara, você estava fazendo a pergunta, eu dei até uma risada aqui, porque, cara, eu fiz 12 anos de private equity na minha vida. E, cara, passar pela diligência da Goldman foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer, tá? Foi diligência que eu nunca fiz na minha vida como investidor, olhando e colocando cheques bastante até maiores do que esse aqui. Não quer dizer que eu não tenha sido diligente e feito diligências bem feitas, mas o fato é que a Yugo, sendo uma empresa, ou vou colocar aqui uma fintech, uma empresa de payments, chame como quiser, mas dentro do ecossistema financeiro, e a Goldman sendo um banco regulado nos Estados Unidos, cara, a gente passou por comitês de compliance que eu nem imaginei que existisse no mundo, tá? Então, foi bem difícil. A vantagem toda aqui é que, como eu comentei, a gente já tinha muita coisa que a gente já tinha feito por conta da licença de IP no Banco Central, então isso ajudou bastante. E a estruturação do deal em si, cara, realmente, ele não era originalmente um player que se via falar muito nesse estágio da companhia, mas o fato é que a gente também não se via num estágio que em geral, a gente teria sido colocado, né? Então, como eu comentei, antes do round da Goldman, a gente tinha levantado 11 milhões de reais. E eu olhava para aquele negócio e falava assim, cara, a gente não está nos... Eu olho aqui, a gente não posso chamar isso aqui de seeds, tá? Porque no final das contas, tudo que eu fiz até agora era Friends and Family, tinha Indicator lá, mas inicialmente o dinheiro da Indicator foi colocado pelos GPs da Indicator, no final das contas, que depois montaram a Indicator e jogaram a participação para dentro. Então, o fato é que a gente estava ali num dilema. O que eu chamo esse round aqui? Que coisa aqui? E o fato é que eu falei, cara, quer saber? Eu acho que a gente é uma empresa redonda, vão apresentar para os caras que já estão num estágio além do que talvez o quanto a gente levantou de dinheiro até agora teria me colocado para levantar. E foi aí que eu, cara, comecei a bater, aí eu tinha bastante contato já, obviamente, pela minha vida pregressa como private equity, e comecei a bater na porta de alguns investidores menos, sei lá, menos óbvios para aquele momento da companhia, olhando de fora, e o fato é que a gente realmente começou a ter tração, a Goldman gostou do que viu, cara, agiram bastante rápido, e o processo com eles foi espetacular, cara, pô, extremamente éticos do começo ao fim, são até hoje ótimos sócios, pô, entenderam a companhia logo no começo, então foi super legal. Óbvio que lidar com um banco do porte da Goldman, regulado lá fora, tem alguns pontos do deal que acabaram sendo mais difíceis e envolveram bastante negociação, então os contratos com certeza não foram os normais que a gente teria feito para aquele estágio também, mas aí foi uma construção bastante legal com a Goldman. Então os advogados deles, os nossos, a gente usou Piano Neto, então já estava bastante respaldado, e mesmo o conhecimento deles de estruturação, e o meu também, de certa forma, porque 12 anos de private equity te ensinam alguma coisa, a gente conseguiu contornar todos os obstáculos eventualmente, mas foi uma construção que demorou mais do que eu gostaria, mas o fato é que a gente depois do outro lado saiu com um stamp ali de aprovação, eu realmente, porque a Goldman acabou trazendo muito mais do que só o dinheiro, realmente ter a Goldman como investidor abre algumas portas bastante interessantes. Então, cara, acho que do que eu posso comentar é um pouco isso, William. Não sei se responde a sua pergunta original, mas, cara, foi um processo bastante legal, cara.
Legal, obrigado. Era um pouco nessa linha para entender o quanto que o signal do Goldman Sachs no mercado poderia ser diferente de um VC. Mas eu entendi que era o esperado, né? Ele te abre bastantes portas e te permite falar com investidores bem sofisticados. Isso Não é bem só legal. investidores, tá? Eu acho que realmente abre portas, inclusive, com clientes, tá? Realmente, o selo que uma Goldman traz, ele ajuda bastante, cara. Então, tem aberto algumas portas bem legais. Boa. Tem uma mão levantada aqui do Ricardo. Ricardo, você consegue liberar seu microfone? Consegui aqui, Will. Obrigado, cara. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Renato, obrigado aqui por tudo que você falou, vários pontos super bacanas, já aprendi bastante. Eu tenho 3 perguntas, na verdade, mas eu vou fazer a primeira e caso eu possa levantar a mão de novo, aí eu faço as outras, tá? Mas vamos lá, meu caro. De alguma maneira, vocês passaram aí, Renato, na Yugo, um dilema entre criação de valor estratégico versus criação de valor financeiro. Eu pergunto isso porque vocês provavelmente, por ter enfim, um aparato, né, por ter uma ferramenta financeira e sendo um intermediador de vários players nesse mercado, provavelmente vocês criavam muito valor estratégico, criavam um valor, traziam indicadores, mas às vezes talvez isso não se refletia com o aumento de receitas na mesma proporção que estava sendo gerado de valor pela empresa. Não sei se isso é uma verdade ou não. Se for, uma coisa que eu queria entender é muito mais a visão dos investidores, enfim, a visão até da gestão e talvez as eventuais discussões que ocorriam aí dentro. E só a título de contexto, em 10 segundos aqui, cara, o que a gente faz? A gente é uma empresa de crédito, só que a gente é um core ban. Então, a gente faz a intermediação do crédito num nicho muito específico, que é a saúde. E, basicamente, a gente sempre está num dilema entre vamos começar a fazer crédito agora ou vamos primeiro aumentar a carteira, porque o cara para quem a gente está fazendo crédito, ele está ganhando 12, 14, 15 vezes em cima de nós, né? Então, essa é a diferença entre criar valor estratégico ou criar valor financeiro. Mas essa era a minha pergunta, Renato. Não, legal. Vamos lá. Cara, a resposta é não, tá? Acho que para o nosso cliente, tudo que a gente estava fazendo, a gente estava trazendo bastante valor para eles e ganhando dinheiro ao mesmo tempo. Então, a gente não enfrentou esse dilema, tá? Acho que depende muito se você for perguntar para mim de crédito, Ricardo, a gente também, a demanda está aqui, tá? Tem muita demanda de crédito. Hoje a gente só faz antecipação de recebível de cartão de crédito, mas hoje eu já tenho, sei lá, 4.500 clientes na base. A demanda está lá para fumaça, por exemplo, e a gente nunca foi atrás desta parte de crédito. Então, aí a gente sempre preferiu começar naquilo que a gente já vinha e já continua, na verdade, criando valor para o nosso cliente desde o começo, mas a demanda está lá. Então, acho que talvez o maior dilema que a gente tenha sido é quais os produtos focar, tá? Mas não tivemos aqui uma situação de vamos criar base para efetivamente ter dados e depois a gente monetizar esse negócio. Desde o começo a gente... Começo não, deixa eu começar aqui falando que na primeira metade de 2013 a gente lançou alguns produtos ali. É legal porque hoje você vê Mercado Pago, você vê PicPay e tal, etc., com wallets no celular. O primeiro produto da Yugo era um wallet para pagamento de taxistas via QR Code, cara. Então, lá atrás a gente tentou fazer isso. Ali, eu acho que sim, era inicialmente, vamos criar uma base aqui para depois a gente ver como é que faz, mas a gente pivotou rápido, porque para brincar aquele jogo custa bastante dinheiro, né? Você o pessoal nem tinha celular naquela época, o taxista nem andava com um celular, o 4G não funcionava direito, então o pagamento via QR Code não funcionava. Então a gente teve que se reinventar, e o fato é que para a gente ter feito aquilo tudo, por trás tinha um motor de payments que a gente acabou expondo para os nossos clientes, e é ali onde a gente já começou de cara a gerar valor para o cliente. Então, nesse sentido, não, a gente não teve esse dilema de putz, vamos criar indicadores, vamos criar a base e depois a gente vê o que faz no meio do caminho. Eu acho totalmente válido, tá? O fato é que a gente não precisou, não teve, não se viu
deparado com uma situação como essa, tá? Então, de novo, não sei se eu respondi, se eu entendi a sua pergunta, não, perfeito, mas perfeito. Era isso. Perfeito. Obrigado, Renato. Imagina. Você falou que tinha uma na sequência, Ricardo? Eu tenho, Will. Eu só não sei se já posso fazer aqui ou se a turma tem outras dúvidas. Posso já mandar? Que eu acho que a outra que vai entrar aqui, ela vai para outro lado da conversa. Não sei qual que é a sua, mas pensei em arriscar aqui. Claro. Will, na verdade, eu só ia falar aqui sobre desafios tanto de cultura quanto de tecnologia. Assim, por exemplo, do lado de tecnologia, eu tenho certeza que, cara, vocês estão vendo salários, remuneração, benefícios, etc., disparar. E do outro lado, eu sei que muito provavelmente isso não se paga mais ao longo do tempo, né? Então, tem aqui alguns pontos que a gente já está vendo e a gente já está ficando bastante preocupado com capacidade produtiva do ponto de vista de tecnologia. E aí o meu ponto existem aquelas discussões antigas, né, do tipo joga para dentro do equity, joga para dentro do SOP, né, enfim, estrutura o seu option pool e faz isso para dentro de casa. Só que muitas vezes essa turma também já não está vendo mais tanto valor nesse sentido. E a gente vai para outras discussões do tipo, pô, incrementa a cultura, enfim, cria um ambiente super bacana. Então, de certa maneira, o que eu queria tentar explorar aqui contigo, Renato, é esse ponto, dado que vocês já estão num outro patamar, num outro estágio, onde remuneração provavelmente vocês conseguem trazer, mas às vezes isso não se paga. Então, como é que vocês acabam ali trazendo o cara para dentro, fazer ele ficar animado, performando, mas talvez conseguindo ali, enfim, não só criar o surplus ali na remuneração? Vamos lá, é realmente um desafio enorme, Ricardo, e te digo que ele melhora um pouco na medida que a companhia vai crescendo, porque você realmente vai conseguindo ter outras formas para complementar ali a remuneração do colaborador, mas realmente os salários estão explodindo na parte de tecnologia, é difícil você achar os devs, é bastante volátil, então no final das contas eles entram e aparecem coisas do outro lado e eles acabam se vendo mais motivados por fazer essas outras coisas. A gente teve casos aqui, inclusive, onde o cara foi ficar em casa para trabalhar e ganhar em euro, tá? Cara, isso aí você não consegue competir, tá? E honestamente não tem SOP que vai, cara, não tem SOP que vai funcionar, não tem cultura que vai funcionar. Se alguém do teu time tomar uma oferta em euro, que nominalmente é o mesmo número, mas, cara, é vezes 7 do outro lado, cara, esse negócio, não tem como competir, tá? Eu acredito muito, Ricardo, num modelo de você complementar com várias coisas, né? Então, você, sim, precisa ter um salário competitivo, sim, você precisa, de certa forma, ter um stock option pool que você consiga fazer uso para mostrar cara, o valor, na verdade, que pode ser criado para aquela pessoa no longo prazo, e também a cultura, um ambiente agradável, com bastante desafio. Então, você for falar bastante dessa nova geração, são bastante motivados por desafio, então não é só jogar dinheiro no colo. Cara, você pode jogar bastante dinheiro no colo, mas se não tiver desafio e possibilidade de crescer junto com a companhia, acaba não sendo muito interessante para eles olham para o outro lado, então é difícil, tá? E de novo, acho que voltando para o seu ponto, cara, eu não acredito nesse modelo onde, cara, faz vezes 3 o salário que o cara vai ficar, ele não vai ficar só por causa disso, se não tiver todo o resto, ele também não vai ficar e a conta não vai se pagar. E para essa conta se pagar, de novo, deixa eu voltar para o ponto aqui, multiplicando por 3 o salário, você provavelmente vai conseguir reter um pouco mais, mas a conta não vai se pagar. E o que eu acho que, no final das contas, você vai precisar se manter equiparado com o mercado, então não tem muito como fugir desse aumento de salários. O ponto aqui é sempre olhar para os outros custos e despesas que você tiver na companhia e fazer o melhor para que eles sejam os menores possíveis, de maneira que o que você está gastando a mais de um lado, você esteja
coletando do outro para que a conta não pare, a conta tem que parar de pé. Então, no final das contas, tô aqui circulando, e no final das contas eu estou dizendo para você que eu acho que a conta tem que parar de pé, tá? A gente aqui sempre olha para a receita, eu olho para o custo, eu olho para o lucro bruto, eu olho para o EBITDA e, cara, a gente só aumenta a despesa aqui para, vou chamar, queimar dinheiro se a gente tiver a visibilidade que a receita e o lucro bruto do outro lado vai vir muito mais do que o que eu estou gastando como despesa nesse primeiro momento. Então, eu não compro muito esse caso de vamos gastar aqui, cria a tecnologia e bota um monte de time, paga tubos, que um dia talvez a gente faça alguma coisa. Eu não acho que esse é o modelo vencedor. Por mais difícil que seja falar isso, tá? Porque o fato é que eu olho para o lado aqui, olho para fora e tem muita empresa que, cara, está me forçando a reavaliar salários e outras formas de manter esses colaboradores na companhia. Perfeito, obrigado, meu. Valeu. Nada, imagina. Bom, estamos chegando aqui nos últimos minutinhos finais, né, para as 8. Acho que cobrimos todos os pontos aqui, Will. Eu não sei se você tem alguma outra. Eu tenho sim, Gustavo. Eu acho que a Yugo ela está num estágio, né, onde você já tem thought leadership, né, no setor de pagamentos. E toda startup, quando ela começa a chegar nesse estágio, ela começa a construir um relacionamento com o ecossistema, tanto para poder atrair soluções para, eventualmente, um M&A, como também para poder beber água fresca e estar próximo de tudo que tem de inovador, né, no ecossistema de tecnologia. Como que vocês na Yugo hoje se aproximam de startups? Vocês têm algum programa para poder incubar, estar próximos, acelerar, eventualmente até participar lá com mentorias dessas empresas? Se não tem, só para entender se está no radar. Eu acho que esse é um setor super interessante. Bom, do nosso lado aqui já tentando garantir aqui, amarrar o negócio, a gente quer sempre ter o nosso portfólio perto dos líderes de mercado. Então, eu queria entender um pouco mais do lado de vocês sobre isso. Legal, William. Hoje a gente não tem um programa. No passado a gente teve um programa que chamava Ignição, foi muito legal, tá? E aí a gente fazia algumas parcerias, fez algumas parcerias lá atrás com várias aceleradoras e a gente acabava que sim, a gente dava mentoria, falava nos eventos e ajudava, na verdade, o pessoal a entender quais eram os impactos nos negócios deles, qual a melhor forma de olhar para payments e para essa automação financeira toda. É uma conversa que a gente tem aqui recorrentemente de por que a gente não tem mais, tá? O fato é que chega um momento e você quer continuar fazendo, mas tem muita coisa, você não consegue focar em nada, então a gente acabou indo para o outro lado para conseguir crescer de forma extremamente rápida, mas, cara, o que você está me colocando aqui é parte do meu desejo de voltar. A gente já tem tido conversas nesse sentido, eu já falei desde o pessoal de produtos aqui até marketing, e eu acho que a ideia é sim a gente voltar, de certa forma, cara, na medida do possível, dar mentoria, não sei qual é a melhor forma da gente fazer isso, ajudar ensinando, né, os novos empreendedores onde estão os pitfalls relacionados ao financeiro, automação financeira, payments, etc. E eu acho que a gente está no desenho de novo de que é esse programa, tá, William? Acho que não está pronto, infelizmente. Adoraria que a gente tivesse lá atrás com o mesmo programa Ignição vezes 5. O fato é que a gente teve que fazer escolhas no passado e agora é o momento de voltar, tá? A gente, cara, tem muito conhecimento muito legal aqui dentro de casa que eu adoraria compartilhar. O fato é que é o seguinte, você vai crescendo em empresa, não é só quando você é startup que você erra e aprende com erro, cara. Putz, crescer empresa dá quase mais dor do que criar a empresa no começo. São dores diferentes, mas, como é que você estrutura seu time? Como é que você coloca gente nova? Como é que você vai no nosso caso, por exemplo, como é que você vai de 80 pessoas antes da pandemia para 200 pessoas que a gente tem hoje? Todo mundo remoto, como é que eu faço esse time funcionar de forma coesa? Então, tudo isso é muito aprendizado que eu adoraria que a gente, de uma forma ou de outra, pudesse compartilhar. É por isso que
fiquei tão feliz aqui com o convite para participar aqui do Masterclass, de certa forma, compartilhando um pouco da história da Yugo, da minha e desses aprendizados. Você falou que você estava investindo, né, no comecinho você era investidor anjo, né? Você também não poderia deixar de perguntar se você ainda tem tempo e tem conseguido acompanhar investimento, e se você tem dado na pessoa física também mentoria, se envolvido com o ecossistema, ou menos. Cara, a resposta é não para os dois, e não que eu não queira, tá? É só que, putz, realmente, depois que quando eu decidi aceitar o convite do Patrick para vir me tornar CEO da Yugo, eu não tinha ideia o tamanho do desafio que ia ser, tá? Tá sendo demais, eu tô adorando e tal, mas, meu, toma um tempo para você fazer o negócio direito aqui, e cada vez você quer fazer melhor e você fica se cobrando e melhorar cada vez mais, acaba que não sobra tanto tempo como eu tinha antes para fazer investimentos. Acompanho aqueles que eu ainda fiz, então tenho alguns investimentos ainda na física, todos eles na modalidade cowboy. Então, cara, não tive um GV Angels para me ajudar em estruturar e ter alguém para acompanhar. Teria sido ótimo se eu tivesse tido lá atrás. Então, acabo acompanhando. O fato é que eu não consigo dedicar mais o tempo que eu gostaria de dedicar para fazer novos investimentos. E mentoria na física, cara, seria muito legal, cara. Só preciso achar o fórum correto para fazer isso. Fico aqui, na verdade, à disposição se vocês quiserem, mesmo extraoficialmente, não precisa ser nada, se quiserem conversar comigo e no que eu puder ajudar as investidas ou vocês mesmos, se vocês acharem que eu tenho alguma coisa para agregar, estou aqui à disposição, tá? Mas o fato é que realmente não tenho tido tempo para oficialmente falar, vou pegar 15% do meu tempo e fazer investimento na física e ajudar com mentorias. Adoraria ter. Mas não, bem legal. A gente está reestruturando aqui um programa de mentorias, na verdade. Estou até vendendo peixe te fazendo essa pergunta, porque se fizer sentido para você, enfim, a gente pode também voltando com isso, né, com essa pauta um pouco mais forte, a gente conversa com você, te apresenta, e estamos trazendo alguns nomes, né, sempre tentando ver na comunidade Alumni, primeiro da GV, quem que são as pessoas que têm mexido com Venture Capital, quem que são as lideranças, né, o que eu estava falando do Thought Leadership em fintechs, em health techs, então a gente está tentando buscar, eu acho que você seria um bom nome, depois a gente pode continuar. Não, legal, fico à disposição aqui, se quiser conversar, só marcar um outro horário, a gente fala a respeito, fora aqui. Fechado. Então, caminhando para o encerramento, eu queria te agradecer, Renato, pelo seu tempo, sua humildade, aqui também de abrir a cozinha, abrir toda a casa aí para a gente. E, bom, quem a gente puder te ajudar também, se você puder falar como o GV Angels pode ajudar vocês, eu acho que seria uma boa mensagem final também. Não, eu que queria agradecer, tá? Acho que obrigado pelo espaço, é sempre muito legal compartilhar isso, a história da Yugo com outras pessoas, tem muito aprendizado aqui, então, realmente, acho que no contexto de começar ajudando outras pessoas é sempre legal. Queria agradecer também ao Roberto Salomão por ter feito a ponte aqui inicial para a gente, então, obrigado, Roberto. E como a GV Angels pode ajudar a Yugo, cara, honestamente, desafiando a gente se tiver empresas, na verdade, que efetivamente tenham interesse ou queiram aprender um pouco mais de tecnologia ou de payments ou de automação financeira, seja como clientes ou não, cara, manda para cá, a gente, é sempre legal conversar, a gente aprende também, então acho que fica aberta aqui uma via de mão dupla aqui, que se eu puder ajudar, se vocês puderem ajudar desafiando e mandando perguntas e dúvidas das suas investidas para a gente, seria ótimo também. Show. Não, legal, a gente pode também usar o Salomão, né, até agradecer o Roberto pela ponte que ele fez com vocês, e a gente pode pedir para ele encaminhar, vou pensar em alguns nomes, ver também o que o pessoal fala lá no grupo, tem um grupão de founders com 40, 50 pessoas, a gente joga lá e vê o que. Mas é isso. Legal. Não, obrigado aí a todos. Espero ter agregado com alguma coisa aqui. Muito legal falar. Fechado. Boa noite aí, pessoal. Obrigado pela participação. Valeu, obrigado a todos. Não, vamos lá. Tchau, tchau. Valeu.